Pois é, gurizada. Desligamos a lanterna. Eu só posso dizer isso, né? Desligamos a lanterna momentaneamente, pezinho no chão, porque a gente pode até estar feliz pelo que aconteceu ontem, mas, porém, contudo, entretanto, pezinho no chão. O lado bom que eu vejo de ontem, nós temos técnico com coragem. Técnico que quer resolver, pelo menos é o que me pareceu, né? Outra coisa positiva da primeira vitória do Inter no Campeonato Brasileiro 2026 foi: eu vi os jogadores do Internacional, os que entraram, correndo atrás do prato de comida e com vitalidade. Por que eu tô falando isso? Futebol em 2026 não é mais aquele futebol de só habilidade. Gente, futebol é um esporte, se tornou um esporte onde os jogadores não são só jogadores, são atletas. São atletas. Só um segundinho aí que os cachorros estão gritando na rua. Os jogadores são atletas. E hoje, para ti ser um atleta de alto nível, existem categorias de idades. Olha só a idade. A gente mexe, a gente brinca que a idade é só um número. Mas num futebol onde se exige atenção, tempo de resposta, velocidade, tática, decisões rápidas a serem feitas que podem mudar o resultado do jogo diretamente ou indiretamente, o cansaço físico muitas vezes determina a vitória, geralmente determina a derrota do time quando o seu time está cansado. Claro que nada melhor do que ter um jogador com habilidade e muito bem preparado fisicamente e vontade de vencer. Porque futebol são 11 em campo, 10 na linha e um goleiro. Então eu abro esse vídeo falando que ontem não tinha muita habilidade. Não é à toa que foi no sacrifício a vitória, né? Um gol contra. Então eu acredito que a gente teve a sorte, né? A sorte acompanha os vencedores. E um gol com habilidade, mas de alguém que estava no banco e entrou com pulmão contra o time, né? Contra jogadores que ali estavam já há mais de 70, 80 minutos, basicamente 90 minutos em campo. Então, não é só técnica. Futebol é velocidade, explosão, pulmão. E é isso que o Inter precisa. E eu fico feliz que os jogadores abraçaram, né? E parabéns ao técnico, que eu falo e converso um pouquinho com meu pai, com as pessoas próximas que falam de futebol comigo, e eu digo, se tá ruim com o Pesolano, que é um bom técnico, imagina quem que poderia vir se o Pesolano saísse, fosse demitido, porque era o que estava prestes a acontecer. E eu não posso dizer que não vai acontecer ainda, porque futebol é momento. Se eu tenho uma convicção de futebol, coisa que a direção do Internacional não tem convicção de futebol, eu iria com o Pesolano até o final do ano. Claro, existem problemas que acontecem no vestiário que a gente... é difícil, né? Porque o técnico tem que ter os jogadores na mão. E eu acho que mesmo colocando os medalhões, os coroa no banco, ele tá com os jogadores na mão. Foi o que pareceu. Só que a gente vai saber isso agora nos próximos jogos. O Inter joga contra a Chapecoense no Beira-Rio, e aí a gente vai ver toda essa mudança que surpreendeu a todo mundo ontem, duas linhas de 4 e 2 atacantes, coisa que o Inter não estava jogando assim. O Inter estava jogando com 3 atacantes, né, os 2 pontas ali chegando. Então, o que eu posso dizer? Foi uma mudança drástica de quem tem coragem.
e só os corajosos vencem, né? O Inter jogou com Vitor Gabriel na zaga, Félix Torres, Bruno Gomes, graças a Deus, Bruno Gomes é o lateral direito. Não é o melhor, mas é o Bruno Gomes. Matheus Bahia na esquerda, é o Matheus Bahia. A não ser que comece a jogar pior que o Bernabé, que eu acho impossível defensivamente. Bruno Henrique, Rodrigo Vilagra, Alan Rodrigues e Vitinho. Ali um meio campo chegando no ataque. E o Borré, que para mim é o único que não deveria jogar aqui nesses 11 ou 12, 11 que começaram o jogo. E o Alejandro. Para mim jogaria Alejandro e Vitinho na frente. E um outro jogador ali no lugar do Vitinho. Poderia ser o Alan Patrick. Na frente dessa linha de 4. Podia ser um losango, mas o Inter jogou com 2 linhas de 4 e eu gostei. Agora o que fica é, como é que vai ser o próximo jogo no Beira-Rio? Essa mudança drástica foi só para o Santos? Para mim não deveria ter sido só para o Santos, porque se abre agora uma possibilidade maior, né? Porque deu certo. Mesmo que empatasse o jogo, é considerado um bom resultado avaliando somente o jogo, não a situação do Inter. Então, foi um mal necessário que o técnico do Inter teve que fazer, né? Porque não vamos esquecer que no último jogo, até o último jogo, nós estávamos com 2 pontos na lanterna, a lanterninha ligada de LED, e os jogadores saindo do estádio com a torcida gritando no vidro do carro. Imagina para onde estaríamos indo se tivéssemos perdido ontem contra o Santos e aí domingo ou sábado, acho que é domingo, no Beira-Rio, contra a Chapecoense. Como é que ia ser o clima, como é que nós iríamos projetar esse jogo para o final de semana com mais uma derrota do Inter contra o Santos. E o time do Santos também é um bom time no papel, mas está muito ruim. E perdeu o técnico, o Vojvoda, que para mim também é um bom técnico, que nem o Pesolano. E agora já anunciaram a contratação do Cuca, que para mim o Cuca é um dos melhores técnicos. Quero um dia ver o Cuca treinando o Inter. Mas como a torcida do Inter tem algumas coisas surreal, eu acho que ele não viria para cá, né? Mas no Santos ele vai, né? Então, enfim, não vamos falar muito sobre isso. Mas é um bom técnico o Cuca. E é isso. E aí entra o Carboneiro, descansadinho, que eu acho que é muito bom. Eu tava conversando ontem, durante o jogo. Pai, eu acho que vai sair um gol. Já tava perto dos acréscimos quase. Um pouco antes do Carboneiro entrar, eu falei, tem que entrar o Carboneiro. Aí o meu pai comentou, não, mas o Carboneiro é muito ciscador, cisca. Não, mas ele chuta bem, pai. E o Inter tá precisando de finalizador, né? E o Inter está produzindo, tá chegando na área, tá faltando acabamento. Se nós tivéssemos o Ricardo Matias, né? O alemão, com essas bolas que chegam para esses caras aí, pro Borré, que sempre chega tarde, o Inter poderia estar melhor, né? Pô, o Borré é quase 2 milhões por mês. O Alan Patrick, tava ouvindo agora o pessoal comentar aqui da TV Baldaço, e é verdade. O Alan Patrick, ele cai como uma luva num time que está bem, mas ele ser protagonista para resolver a situação de um time que não está jogando bem, ele afunda junto com o time. Então tu pega aí, o Borré 2 barão por mês, o Alan Patrick 1,5 barão, quase 2 barões por só aí. Esses dois, se o Inter tirasse, ou se tirasse só o Borré e contratasse um atacante com vontade de vencer, mais novo. Porra, será que o Inter não consegue contratar alguém melhor que o Borré? São coisas da direção, né? Mas, gente, não se iludam. Foi só um jogo. Domingo vai ser outro jogo. Eu espero, pra mim, começa o jogo com o mesmo time. Sem o Borré. Mas ele não vai tirar o Borré. Mas beleza. Deixa esse cavalo cansado lá na frente. Deixa. Não tem o que fazer. O presidente foi buscar ele lá do outro lado do mundo, né? Enfim, coisas que... Mas vamos valorizar a vitória do Pesolano e dos reservas. Bruno Henrique, Vilagra, Alan Rodrigues, Matheus Bahia, Vitor Gabriel, Félix Torres, Bruno Gomes, Vitinho, Alejandro e o cansado Borré, que vai para a Copa. Não vai fazer um gol. E domingo tem mais. Eu quero ver esses caras aí agora. No Beira-Rio eu quero ver se
técnico vai manter? Eu manteria esse grupo aí, cara. Bernabé é banco. Carboneiro, banco, entra no segundo tempo. Pode ser que entre o Paulinho de Paula, que estava suspenso, no lugar aí do Alan Rodrigues, provavelmente do Alan Rodrigues. O Ronaldo também deixa no banco, deixa os caras pegar um banquinho. E vamos lá, um jogo de cada. Só que seguinte, manter essa vontade que o Inter fez ontem, porque o Inter deu a alma para ganhar de 2-1, assim, ó, na cagada. Foi na cagada, um gol contra. Tomou um pênalti, um erro besta do Vitinho, não precisava, mas enfim, aconteceu. Futebol é isso aí, o erro de um pode comprometer tudo. Então é isso, gurizada, não vou me estender mais aqui já, tá? Já passou 10 minutos de vídeo, tamo junto, um abraço. Vamos esperar agora a Chape. Mas, pezinho no chão e domingo, segunda a gente conversa de novo. Um abraço. Colorado!